Oferecimento Magis. Aproveite as condições especiais da Max Negociação. Número de reclamações público passa dos 10 mil. Resultou em demissão de motoristas esse ano. Os candidatos ao governo do estado, a entrevista de hoje é com Ailton Lopes, do PSOL. Fica em primeiro lugar na maioria das pesquisas de intenção de compras feitas pela Fé Comércio. Orquestra Sanfônica. Hoje tem aula especial com a participação de Valdones. Boa noite. Só este ano, mais de 10 mil ligações foram feitas para a central de atendimento do Sindônibus. Transporte público da capital. Reclamações sobre qualidade da frota, sobre a conduta de alguns motoristas. Principalmente depois do susto que levou na semana passada. Sentado, ele passou com tudo na lombada. Todo mundo do ônibus subiu de uma vez assim, ó, e desceu na cadeira. Porque eu desci bem na pontinha, se eu tivesse... No trânsito de Fortaleza. Veja esse exemplo. Essa senhora mal sobe do transporte e o motorista acelera sem esperar ela sentar. Em situações como esta, os usuários podem ligar para o Sindônibus e fazer as denúncias. 400509 já foram feitas esse ano. 85% delas são reclamações. Parada. Na sequência, condução perigosa, embarque e desembarque incompleto e, por último, intervalos irregulares. As queixas são registradas nesta unidade. Ela funciona todos os dias das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Segundo o Sindônibus, nenhuma das reclamações resultou em demissão de motoristas esse ano. Elas servem para que a prestação do serviço seja avaliada e, a partir daí, algumas melhorias serem feitas. O nosso objetivo é receber do usuário essas reclamações, essas requisições, para a gente conseguir, a partir dessas reclamações, melhorar o serviço e, portanto, atender de maneira mais satisfatória ao nosso cliente. Para tentar diminuir as reclamações, as empresas realizam cursos de capacitação para motoristas e cobradores. De lidar com os idosos, de lidar no próprio trânsito, que é muito complicado, a gente ter um pouco mais de paciência, pensar mais um pouco naquilo que a gente vai fazer, e tudo isso vem orientando a gente. O operador do transporte, que está bem consigo mesmo, não só no aspecto físico, mas mental, vai prestar um serviço, vai ter um suporte adequado para lidar com as adversidades da mobilidade urbana em Fortaleza. Os usuários agradecem. Para eles terem um pouco mais de educação, né? Por exemplo, muitos dos motoristas eles não têm educação. Lembrando que para fazer reclamações ou sugestões, a polícia apreendeu 47 quilos de drogas em 2 operações em Fortaleza e em Maracanaú, região metropolitana. A maior Modubim na capital. Foram apreendidos documentos, celulares, munição e balanças de precisão. 6 suspeitos foram presos, entre eles uma adolescente de 17 anos. Fez campanha em Tianguá, na região norte. O candidato caminhou assessores de campanha e moradores. Eunício Oliveira entrou nas lojas e fez o corpo a corpo com os comerciantes. Uma das propostas do candidato é melhorar a saúde. Ele disse que vai aumentar o número de médicos através de concurso público. A saúde, nós temos que ter um olhar totalmente diferenciado. Se for necessário contratar médicos, fazer concurso, nós vamos fazer para dar assistência à população. O candidato Camilo Santana, do PT, visitou São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana. Camilo Santana seguiu encaminhada pelo centro. Conversou com comerciantes as propostas para São Gonçalo e região. O candidato
para os usuários das linhas da região metropolitana. Pretendemos implantar o bilhete único intermunicipal na região metropolitana, que vai integrar van, ônibus e metrô, facilitando o tempo do trabalhador. A candidata Eliane Novaes, do PSB, conversou com servidores na capital. O encontro foi realizado no período da manhã. A candidata apresentou propostas de governo, entre elas ações voltadas para o servidor público. Eliane Novaes disse que vai valorizar o funcionalismo público. Uma das propostas é aumentar os concursos públicos. Valorização do servidor, concurso público. Preencher as vagas para médicos, nos hospitais. Você viu esta semana entrevistas com os candidatos a governador. O CETV ouviu Eliane Novaes, do PSB, Eunício Oliveira, do PMDB e Camilo Santana, do PT. Hoje a entrevista é com o candidato Ailton Lopes, do PSOL, que falou sobre propostas à repórter Alana Araújo. Boa noite, porque o senhor é candidato a governador do Ceará. Boa noite, Alana. Boa noite a todos os que nos assistem. A nossa candidatura ela é uma expressão de um coletivo, do partido PSOL, PCB, PSTU e uma expressão das lutas populares. Quais são as suas propostas para a educação aqui no Ceará? Com relação à educação, Alana, no nosso programa de governo está previsto uma ampliação do investimento, porque a gente percebe que é um subinvestimento. A gente pretende ampliar dos 25% constitucionalmente previstos para 30%, no caso do orçamento, e contratação de profissionais através de concurso público. Há uma contratação de mais de 60% de professores temporários no ensino médio e no ensino superior a gente tem um déficit de quase 800 professores das 3 universidades estaduais do governo. E de que forma os municípios do interior do Ceará podem ser contemplados no seu plano de governo? Primeiramente, observando as vocações integração das políticas sociais, que normalmente o interior sempre é abandonado. A capacidade orçamentária dos nossos municípios é muito menor, portanto o Estado tem que contribuir tanto com a política de saúde na atenção primária, mesmo a atenção primária sendo responsabilidade dos municípios, o Estado tem que chegar junto para também ampliar o investimento e também com uma melhor política de distribuição dos recursos hídricos. No momento de seca, a gente percebe como as grandes indústrias e o agronegócio são beneficiados em detrimento da população do interior, da agricultura familiar, do abastecimento. Bem, obrigado. É um ato. Você sabe que essa política não diz respeito a nós. Convidamos a cada um e cada uma que nos assiste nesse momento a lutar. Se organize, participe do movimento no seu bairro, do movimento popular. Estamos os grandes avanços sociais. A conquista do voto feminino. Rodada de entrevistas com os candidatos a governador em setembro no lançadas, a TV ainda é a preferência nacional entre os eletrodomésticos. Tem casa com um aparelho para cada morador. Telas com melhor definição, acesso à internet, som quase de cinema. As novas televisões têm levado muitos clientes às lojas e se tornaram um sonho de consumo de muita gente. Em todos os cômodos, lá está ela, indispensável na vida da família Costa. São 5 televisões para um apartamento de apenas 3 quartos, um para cada morador. Cada qual tem uma no seu quarto para todo mundo ficar bem à vontade e assistir o que quiser. Necessidade como a geladeira, que está presente em 96% das residências. No comércio aqui da capital, a televisão é apontada como o produto mais desejado entre os consumidores. Fica em primeiro lugar na maioria das pesquisas de intenção de compras feitas pela Fé Comércio. Rever a lista de compras, passando na frente de arte.
de decoração. Segundo o gerente desta loja, a pesquisa de 4K, coisas novas que estão chegando no mercado e orçamentos. A variedade é mesmo grande, desperta o desejo. Modelos caros. Seu Emanuel gosta das novidades, mesmo com 6 televisores em casa. Internet, que as outras não tem, né? E uma imagem melhor. A imagem melhor. Pega os jogadores mais perto. Enquanto junta dinheiro. Eu penso mais. E o trânsito interditado da Barão do Rio Branco até a Rua Assunção. Os carros estão passando pelas vias laterais da avenida. Um acidente na Avenida Guanambi está complicando o trânsito na via. Como você vê nas imagens ao vivo das câmeras da TV Verdes Mares, a batida foi entre um caminhão e um carro. É bom evitar passar por aí. Em Maracanaú, na região metropolitana, vai faltar água amanhã a partir das 8 horas. De acordo com a Cagésio, o vazamento noite e a tão atento. A gente 22, perto de São Gonçalo do Amarante, uma carga irregular de carne. Ao todo, 440 Iracema, em Fortaleza, e seriam utilizados para a produção de paçoca. Os policiais constataram que o transporte não oferecia as mínimas condições de temperatura. A polícia e os bombeiros realizaram hoje mais uma operação na capital. Cerca de 270 homens cumpriram um mandado coletivo de busca e apreensão. Mais de 300 casas foram revistadas. A ação é rápida para evitar fugas e reações contra os policiais. É a terceira comunidade de polícia é apreender drogas e armas, mas hoje os policiais encontraram no local baias dos bichos, equipamentos usados nas brigas e até uma espécie de arena onde os gatos detido e os animais apreendidos. Também foi apreendida uma submetralhadora. Do Muro Alto. Alunos de uma escola de Fortaleza participaram há pouco de uma aula pública sobre um instrumento que é a cara do Nordeste. Esse instrumento de corda friccionado. O convidado especial foi o sanfoneiro Valdones, que além de acompanhar a apresentação das crianças, contou um pouco da história dele e, claro, tocou sanfona. O CETV fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. CETV segunda edição. Oferecimento Magis. Aproveite as condições especiais da Max Negociação.